Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E nada melhor do que a democracia para jogar luz sobre o arbítrio. A democracia é como a luz do sol, é um poderoso desinfetante. E a democracia acaba de expor quem são, na verdade, os dois Golden Boys da Operação Lava Jato, que tanto atrapalhou este país, que tanto desemprego, que tanta recessão e que tanta injustiça provocou nesse país ao longo da quase meia década, ou pouco mais de meia década, em que durou esse erro crasso, esse erro fatal que o Brasil cometeu ao deixar que dois picaretas renomados como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, respectivamente, o ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba e o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, o ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal de Curitiba, do Paraná, na verdade, Deltan Dallagnol, esses dois estão demonstrando cabalmente que o discurso que eles ostentavam naquela época sobre a corrupção não passava de caradurismo, não passava de hipocrisia. Veja bem, minha amiga, meu amigo, temos aqui um escândalo cinematográfico se desenrolando no país. Um escândalo que envolve petróleo, envolve riqueza nacional, envolve mulher bonita, envolve ditaduras sangrentas do Oriente Médio e envolve um político corrupto ao ponto da verdadeira alienação mental, que parece não enxergar que o Estado não é ele. Não é ele um rei de França que pode dizer que o Estado é ele. Ele não é o Estado, ele não tem direito de ficar, de se apropriar, nem ele, nem a mulher, nem ninguém tem direito de se apropriar de joias que foram dadas de presente, em última instância, ao povo brasileiro. O Bolsonaro não ganhou 16,5 milhões de reais em joias na Arábia Saudita por causa dos seus belos olhos. Ele ganhou aquele presente como mandatário, primeiro mandatário do Brasil, e porque aquele país tinha interesse em negociar com o Brasil. Então o presente não é dado para um representante do Estado brasileiro. Aquela pessoa que está lá é um funcionário público. O Bolsonaro, o presidente da República, que está numa outra nação, que está lá na Arábia Saudita recebendo aquele presente, ele não é um rei, ele é simplesmente um funcionário público graduado que está recebendo um presente para uma nação amiga. Ele não pode se apropriar daquilo. Onde está, então, eu lhe pergunto, a verve de Sérgio Moro e de Jair Bolsonaro e de Deltan Dallagnol também sobre corrupção? Sumiu, não é? Neste momento você vê que Deltan Dallagnol acaba de fazer uma defesa como deputado do partido Podemos, acaba de fazer uma defesa do Bolsonaro, e em vez de ele falar do crime cometido pelo Bolsonaro e pela mulher dele, por mais um monte de militares, de aspones do bolsonarismo, ele vem falar dos presentes que Dilma e Lula ganharam quando governavam o Brasil e que jamais foram objeto de escândalo algum, não é? Na verdade, a Lava Jato tentou fazer alguma celeuma com a guarda
dos presentes, tal, não deu em nada porque não havia nada. Jamais se poderia comparar a tentativa do Bolsonaro de contrabandear aquelas joias para dentro do Brasil com, basicamente, o fato de um presidente da República e uma presidenta, como Dilma e Lula, terem recebido presentes e que ficou no questionamento do que era, do que não era, e na verdade não houve contrabando. Jamais o Lula ou a Dilma teriam dado ordem para um funcionário da confiança deles tentar entrar com valores no país sem declarar alfândega. É uma comparação estapafúrdia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui fica claro que todos esses que criaram todo aquele moralismo que derrubou a Dilma Rousseff e que levou o Lula a ficar 580 dias preso. Claro que sem a prisão o Lula não teria adquirido a dimensão mundial que ele adquiriu, não é? Como de um Mandela redivivo, mas na verdade a gente vê a Janaína Pascoal, autora, coautora do impeachment da Dilma, que pediu aos quatro ventos para Dilma Rousseff ser derrubada porque ela fez um pedido de empréstimo por um banco oficial para pagar a aposentadoria, para pagar a Bolsa Família. E a Dilma foi caçada por isso, e tem gente que pensa que ela foi caçada por corrupção. E agora, essa advogada, essa pretensa professora de direito, simplesmente acha que o caso não é tão grave assim. Não é? Então, realmente, esse caso das joias está, inclusive, além de desmascarar o Bolsonaro, a mulher dele, vários militares, ele está desmascarando todos aqueles que durante anos e anos e anos esbofetearam este povo com um nível de hipocrisia para lá de sobrenatural. Não é? Então vamos dar uma olhada nessa matéria sobre esse caso do Deltan Dallagnol. O Estadão publicou há pouco antes de eu começar esse vídeo, e ele fala que a descoberta de que Jair Bolsonaro e a equipe do almirante Bento Albuquerque tentaram fazer passar pela alfândega uma muamba de 16 milhões e depois se apropriar das joias das Arábias, mobilizando uma força-tarefa que incluiu até o chefe da Receita Federal para tentar fazer passar o contrabando, dividiu os ex-integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, opondo agora o deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, que era o chefe desses procuradores que se manifestaram. Vladimir Aras, Monique Schecker e Bruno Calabrese, membros da Operação Lava Jato, destacaram em suas manifestações a apreensão das joias, o comportamento exemplar dos funcionários da alfândega e enxergaram indícios de crimes cometidos pelo Bolsonaro, pelo almirante e por Júlio César Vieira Gomes, o chefe da Receita, que deu ordem para que os funcionários deixassem o contrabando passar e eles não deixaram. Enquanto os três colocaram toda a ênfase nas condutas reveladas pelos jornalistas Adriana Fernandes e André Borges, do Estadão, Dallagnol resolveu atacar o que chamou de oportunismo da esquerda no caso. Veja, o presidente da República tenta contrabandear joias e denunciar isso é oportunismo. A manifestação do agora deputado destoa das opiniões dos colegas sobre o escândalo que ameaça mandar Bolsonaro para a cadeia. No mesmo dia, a Monique Schecker declarou no Twitter: esta situação jurídica intermediária criada não existe. Ou é privado e a pessoa tem que pagar a tributação, ou é público com imunidade e não pode ficar em posse privada. Não é? Era o que tinha que ser dito. Outro procurador, Bruno Calabrese, da Lava Jato, favor entregar 2 troféus ao auditor da Receita. O primeiro por motivos óbvios e o segundo caso ele perca o primeiro. Não é? O chefe o funcionário da Receita que barrou, que negou para um militar que deixar passar o contrabando. E aí o Dallagnol
por sua vez, ele fica falando, agora ele chama de gritaria seletiva da esquerda, o punitivismo seletivo, e demonstra uma nova face, a de garantista, não é? Ele agora defende que não se pode punir a torta e a direita, e no caso da Lava Jato ele mandava prender primeiro e investigar depois. Mas pior do que isso, a gente vê, é o caso, eu acho mais hipocrisia ainda, da Janaína Pascoal dizer que o Bolsonaro ficar no exterior em meio ao caso de joias não é prudente, mas ela acha que não é necessário prender o Bolsonaro, no caso, por tudo que se sabe dele. Quando ela diz que não é prudente porque a Polícia Federal já avisou que o Bolsonaro vai ser preso se não voltar até o início do mês que vem, não é? Mas, como a gente sabe, isso tudo é um pouco difícil de acontecer por uma razão. Se o Bolsonaro não voltar até o fim de março, a Polícia Federal já avisou que vai pedir a prisão preventiva dele, mas vai ter que pedir aos Estados Unidos. Isso vai ter que ser feito por vias diplomáticas. Esse pedido vai ser apreciado talvez até por congressistas, por políticos, inclusive de direita e da centro-esquerda do Biden, que está no governo. Então tudo isso deve demorar um bom tempo, esse pedido de prisão. Enquanto isso, o Bolsonaro, não há nada que o impeça, por exemplo, de pegar um avião de Orlando para a Arábia Saudita e ficar lá e dizer: daqui eu não saio. E aí? O Brasil não tem tratado de extradição, não tem acordos que lhe permitam expatriar o Bolsonaro. Então, quer dizer, na verdade, existe uma possibilidade muito grande de o Bolsonaro fugir se não for feito alguma coisa diferente, se ele não for surpreendido com a prisão, porque voltar para cá ele não volta mais. Na verdade, a mulher dele, que estava preparando uma turnê pelo Brasil para tentar se viabilizar como candidata no lugar do Bolsonaro em 2026, a presidência, né, porque ele vai estar inelegível, ela, diante do caso das joias e da responsabilidade que a envolve, decidiu picar a mula. Ela está viajando hoje para os Estados Unidos, hoje, e de repente, sem prévio aviso, do nada decidiu ir para os Estados Unidos. Ou seja, é uma fuga clara também. Mas esse caso das joias, ele vai entrar para a história por uma simples razão: desmascarou a todos esses que têm mentido para este país, afetando indignação com corrupção, com malfeitos, quando na verdade eles só criticam o que for dos adversários. O que é do lado deles, eles mais do que apoiam. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.